e se fez carne, habitou entre os homens. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio à Terra, ele veio trazer luz aos homens, sabedoria aos homens, e operou em diversos sinais e prodígios, como ele transformou a água em vinho, em diversas curas, quando ele curou a sogra de Pedro, que estava com uma febre há muitos dias. Ele operou em vários milagres, como ele mandou para o paralítico no tanque de Betesda a voltar a andar, ele voltou a andar. E operando em vários milagres, os judeus naquela época, muitos fariseus, muitos essênios, muitos herodianos, muitos saduceus, viram esses sinais, constataram de olho vivo, ao vivo, os sinais que Cristo operou, os milagres que Cristo operou, as curas que ele operou, e o ensino, a sabedoria que saía de dentro deles. E tomados de inveja, perguntavam a Jesus, tentando armar ciladas para ele, com várias perguntas para tentar prender ele e matá-lo. E vieram perguntando para ele com que autoridade você ensina. Porque antigamente, para você se tornar um rabino, você precisava ser convidado pela seita dos rabinos, para você poder entrar na escola dos rabinos e se destacar entre eles e poder se tornar um professor. Então era um convite que eles faziam para você poder se tornar como eles. Então era somente a elite que entrava, ainda mais os saduceus ainda, que era somente os sacerdotes, quem era da tribo de Levi. Então era uma coisa assim, era muito por mérito, meritocracia. E a graça não é por mérito. A graça é imerecedora, tanto que Jesus só escolheu gente torta, que não era nada. E eles perguntavam para Jesus, dá-nos um sinal se tu és o Filho de Deus. Mesmo vendo vários sinais sendo constatados, eles não enxergaram que Jesus era o Filho de Deus, que operava milagre. Porque somente quem é com Deus, quem está com uma vida com Deus, que opera em milagres desse jeito, desse nível, milagres miraculosos. Não que o diabo não faça sinais, ele faz. Mas mesmo assim eles não conseguiram enxergar, eles estavam tão cegos, que Jesus falou uma verdade em João 9,39. E disse-lhe Jesus, eu vim ao mundo para juízo, e para restaurar a vista aos cegos, e cegar aqueles que veem. Ou seja, por isso que Jesus fala nas suas parábolas. Eu falo para que eles não ouçam, eu falo para que eles não entendam, eles ouvem para que eles não escutem e não entendam, eles veem, mas não enxergam, para que aqueles que estão com o coração endurecido, que tinham a responsabilidade de cuidar do povo de Deus naquela época, que não eram pessoas levantadas por Deus, segundo estudiosos, Roma dominava naquela época, e eles selecionavam quem eles queriam ser o sumo sacerdote daquele ano, e eles tiravam ao bel prazer deles e colocavam outros sumos sacerdotes ao bel prazer deles. Então não estava sendo mais governado por Deus. Então por isso que Deus veio justamente para trazer juízo a esses que tinham a responsabilidade de cuidar do seu povo, mas que sangraram as suas ovelhas. Esses daí não viram a visitação de Jesus. O povo de Israel ficou esperando, desesperado, a vinda de Jesus do Messias, mas perderam a visitação. Eles ficavam esperando o Messias que viria como um rei, como um soldado, um militar, com um exército para poder trazer libertação ao povo, pois Israel ia governar de mar a mar, de norte a sul, leste a oeste, segundo a profecia de Zacarias 9:9. Eles estavam esperando um rei desse natural. A visão deles era tão terrena, tão natural, que eles pensavam que o reino de Deus seria na terra, aqui. Então eles perderam a visitação do Messias. O Messias veio, ressuscitou, morreu, cumpriu sua obra, ressuscitou, ascendeu aos céus e foi embora. Eles perderam a salvação, perderam a visitação da salvação deles. E estão até hoje esperando a vinda do Messias ainda. E eu vejo muitas pessoas que eu faço visita, muitas pessoas que eu oro, que eu intercedo, que vou pregar o evangelho, pessoas que são curadas de enfermidades, às vezes elas acabam perdendo a visitação de Jesus. Vêm e ficam ocupados nos seus muitos afazeres, no seu ativismo, nas suas tarefas, nos seus compromissos, em responsabilidades, nas suas próprias religiosidades, e acabam perdendo a visitação de Cristo. Porque somos dispenseiros de Cristo nesta terra, somos embaixadores de Cristo. Então você, se hoje está ouvindo a visitação de Cristo, através da vida de alguma pessoa, se Deus está batendo a porta do seu coração, se Deus está te convidando para entrar, não perca a visitação. Porque uma vez
que você pode perder essa visitação, Cristo pode ir embora e pode ser tarde. E amanhã não adianta ficar batendo na porta como as virgens nécias, implorando para entrar no dia da ceia das bodas, porque já vai ser tarde e a porta da graça já foi fechada. Então não perca hoje, se você estiver ouvindo o bater da porta, eis que estou à porta e vos bato. Aquele que abrir, eu entrarei ao seu lado e sentarei ao seu lado, cearei com ele, ele comigo, e farei nele uma morada. Se você estiver ouvindo, abra a porta para Cristo e deixe ele entrar. Aproveite as oportunidades que Cristo te traz, as visitações que ele faz para você, porque se você honrar a Cristo, ele vai cumprir o que ele fala: eu honrarei aqueles que me honram, e grande será seu galardão no reino dos céus. Deus te abençoe e fica com Deus.